Então tá, Ruth. Então, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigado, né, por ter me avisado. Eu acho que ficou muito bom assim, daí a gente consegue se organizar para também auxiliar vocês. Deixa eu só te lembrar que na semana que vem nós vamos ter uma ponte de feriado aqui em função do dia 16, tá bom? Então, na sexta-feira que vem a gente não tem aula. Eu vou te mandar provavelmente algum texto para tu leres e responderes algumas perguntas, tá bom? Tá. Ótimo. E, e aí na outra sexta-feira, pós-feriado, eh, se tudo der certo e você puder vir e a gente tiver aula presencial, daí a gente organiza uma atividade no laboratório, tá? Daí eu quero que tu observe algumas coisas a nível de microscópio e de lupa, porque eu acho que vai ser bem interessante. Daí a gente faz de novo um encontro um pouco diferente, assim, eu acho que tu vai gostar, tá bom? Sim, pode ser? Maravilha. Então, deixa eu compartilhar aqui contigo os slides de hoje. Consegue visualizar? Sim. Maravilha. Então, deixa eu só voltar aqui. Bom, então na noite de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da célula e um pouquinho da questão, né, também dos microscópios, justamente preparando para essa atividade daqui a 2 semanas. Então, assim, é, como gestor ambiental, muitas vezes a gente tem que fazer uma avaliação no que diz respeito à questão de qualidade, às vezes de efluentes, de algum canal hídrico, de um lago, de uma sanga. Né? A gente pode ser chamado ali para a gente poder fazer algum tipo de análise no que diz respeito às qualidades da água. Ou então a nível de solo, porque no solo nós também temos muitos micro-organismos e a qualidade do solo ele é extremamente importante, né, para várias questões, não só para a agroindústria, mas para a própria saúde do meio ambiente, onde nós vamos ter ali uma série de organismos, plantas, cogumelos, bactérias, né, pequenos animais, insetos, artrópodes, aranhas, enfim, até pequenos organismos mamíferos maiores, né, e interagindo ali então com o sistema no qual eles estão inseridos. Então, desta forma, fazer esse estudo, o estudo desses organismos, conhecer a estrutura desses organismos, é extremamente importante para uma tomada de decisão enquanto gestor ambiental, para saber se você não precisa fazer uma descontaminação daqueles ambientes. Né? Por exemplo, se eu tiver bactérias ali que são uh, possíveis de transmitir alguma doença ou que eles estão contaminando aquele ambiente, a gente vai ter que solicitar para o dono, para a empresa, enfim, que faça primeiro uma descontaminação, para depois você poder fazer um projeto de revitalização. Tá? Bom, quando a gente fala então na questão da citologia, né, o estudo da célula ele começou é, na questão da invenção do microscópio. Por isso tem uma relação muito direta, né, entre o uso do microscópio e o próprio estudo da célula, porque até então, né, e veja bem, 400 anos não parece um tempo tão distante assim, não se desconhecia, né? Não se conhecia esse universo. Essas estruturas pequenininhas, elas eram desconhecidas e ninguém imaginava que pudessem existir coisas tão pequenininhas assim. Então houve a necessidade, né, de se descobrir
então, de se produzir aí a questão de um microscópio. E o primeiro que inventou um microscópio muito simplesinho foi esse holandês, o von Leeuwenhoek, e ele criou um microscópio muito simples, era um tubo com espelhinhos, no qual ele estava observando então água estagnada, sangue e esperma. O interessante que eu coloquei aqui nessa lâmina é que ele observou a água estagnada, água parada. E aí ele viu um monte de coisinha se mexendo ali. Por isso que eu digo, sob o ponto de vista nosso, de gestores ambientais, né, isso é extremamente importante porque a observação ela iniciou exatamente com problemas hídricos, né? E ali tem uma imagem desse microscópio. A partir desta invenção, né, desse holandês, então o Robert Hooke, pela primeira vez, começa a elaborar um instrumento mais complexo, muito motivado por esse pesquisador, e aí sim ele é considerado, né, digamos assim, o pai da citologia, porque ele criou esse microscópio mais complexo e aí com isso ele conseguiu observar pela primeira vez, né, material morto, né? Então veja que esse microscópio que aparece ali já é um microscópio muito mais elaborado do que aquele apresentado pelo pesquisador holandês. No caso do Robert Hooke, ele observou então um pedaço de cortiça. Eu não sei se aqui na região de Sertão vocês têm corticeiras. Corticeiras são árvores que crescem geralmente junto a banhados. Ela forma uma flor bem avermelhada, assim, é muito bonita a árvore. E a casca da corticeira é de cortiça, é tecido morto, né? Que a gente utiliza para fazer rolhas, que a gente pode utilizar para fazer quadros, enfim, várias coisas. E ele pegou um pedaço de rolha, cortou e observou. E aí ele viu aqueles espaços vazios que pareciam uns quartinhos. E um quarto, né, um cômodo que é vazio, às vezes a gente usa a palavra de cela, né? E aí, como era muito pequenininho, ele chamou de célula, daí por isso que a gente utiliza essa palavra. Então, na verdade, ele ali estava observando coisas mortas, muito pequenininhas, eram espaços vazios, pequenininhos, então o diminutivo de cela é célula, e por isso que hoje a gente utiliza essa palavra, tá? Bom, aí obviamente começam a surgir pesquisadores que começam a explorar e a lançar a partir dessas descobertas algumas ideias do que seria essa célula ou que estrutura é essa, qual é a importância dela e como é que ela teria surgido, né, e se elaborado a partir daí. Muito bem. Esses pesquisadores, principalmente o Schilden e o Schwann, então foram os grandes responsáveis por criar uma série de características. Eles ampliaram essas pesquisas que iniciaram com a cortiça e começaram a observar material vivo. E a partir desta observação e dos desenhos que eles fizeram, é que a gente começa a descobrir que nós temos então células diferentes, de formatos diferentes. E obviamente, se nós temos células de formatos diferentes, começou a se pensar: bom, se as formas diferentes, será que as funções também são? E a partir daí, então, começou todo um estudo deste universo que até então era desconhecido. Então ali em cima tu tá vendo um macrófago, fagos, comer, macro grande. Então um tipo de célula branca que é responsável
pelos mecanismos de defesa que nós temos. Então, quando a gente fica doente com alguma bactéria, com algum vírus, esses macrófagos tentam comer literalmente esses invasores e assim a gente fica livre dessa doença. Depois ali embaixo tu tens o neurônio. O neurônio é a célula mais especializada do nosso corpo, tá? Ela é tão especializada na condução de estímulos nervosos, de estímulos elétricos, que ela acabou perdendo algumas outras propriedades. Depois ali tu tens as hemácias, que são as nossas células vermelhas do sangue. Elas são vermelhinhas. Professor, Oi, não tá aparecendo nada. não tá aparecendo? Não. Espera aí, deixa eu voltar de novo então aqui. Deixa eu interromper. Ops. Deixa eu interromper aqui. E deixa eu compartilhar outra vez. Não tá vendo nada? Ah, agora apareceu. Antes não tava aparecendo. Esse aqui tu chegou a ver ou não? Vi. Esse aqui que não. Isso. Tá. Agora tu tá vendo. Sim, tô vendo. Tá. Então, isso que eu estava falando. Esse aqui é o macrófago, tá? Que é essa célula branca que ataca, que come bactérias e vírusinhos que nos causam doenças ou qualquer outro tipo de organismo que pudesse causar alguma doença, né? Então, é uma célula grande, por isso que é macrofagos comer. O neurônio, né, que é essa célula especializada aqui no impulso elétrico, né? Então ela é cheia dessas ramificações para fazer uma conexão de uma com a outra. E ela é tão especializada no impulso elétrico que ela precisa de outras células para alimentar esta, para, né, cuidar desta célula. Aqui no meio tu tens um monte de glóbulos vermelhos, tá? Que são as hemácias. As hemácias, elas parecem um disco, uma rosquinha, se tu pensar numa rosquinha, e ela é vermelhinha porque ela transporta oxigênio, principalmente. E o oxigênio em contato com o ferro, porque aqui a gente vai precisar de ferro, né? E quando o ferro entra em contato com o oxigênio, ele enferruja e a cor da ferrugem é vermelho. Então, por isso que nosso sangue é vermelho. Se tu fosse pegar, por exemplo, um caranguejo, um camarão, e tu fosses olhar o sangue desses bichinhos, o sangue desses bichos é verde. Porque no caso deles, não é ferro, é cobre. Se tu pegar um fio de cobre e deixar ele ao ar livre, ele vai oxidar, ele vai enferrujar também. Só que quando o cobre oxida, ele fica esverdeado. Né? Então, como esses animais têm esse elemento no sangue deles, o sangue deles é verde, não é vermelho. Tá? E aqui ao ladinho uma célula tronco, que são aquelas células que a gente encontra em grande quantidade no cordão umbilical e que são células que podem se transformar em qualquer tipo de célula, dependendo da necessidade, dependendo do desenvolvimento, né, que a gente vai fazer. Por isso a importância do estudo dessas células que hoje a gente utiliza então para uma série de tratamentos, né, possíveis, porque essas são extremamente importantes hoje no contexto da medicina. Bom, aí nós temos umas outras questões que são interessantes. Com a evolução dessas descobertas, com a evolução dessas tecnologias, né? Então os microscópios começaram a ficar cada vez mais potentes, porque, veja bem, a gente começou ali com máquinas fotográficas simples, depois essas máquinas ficaram cada vez mais complexas, né? A própria
viagem ao espaço, telescópios e tudo mais, fez com que essa tecnologia mudasse muito. E aí então, pela primeira vez, se conseguiu descobrir coisas menores do que as células, que eram os vírus. Bom, daí esses pesquisadores começam a ver que esses vírus não tinham aquela estrutura de célula, então eles são acelulares. Né? O que a gente quer dizer com isso? Que o vírus é como se fosse, se tu olhares para a tua caneta, né? É como uma caneta, ela é uma embalagem dentro da qual tem material genético. É como se tu olhasse para por fora da tua caneta tem um plástico e dentro tem uma tinta. O plástico é a cápsula do vírus e a tinta é o material genético do vírus. É só. Então todos os vírus, eles são parasitas obrigatórios, ou seja, eles precisam entrar numa célula para então ativar todos os seus mecanismos. O vírus sozinho, ele não sobrevive. Então eles são muito especialistas, são muito específicos. Nós tivemos e ainda estamos aí com alguns surtos agora de gripe e ainda de Covid, né? Então são vírus muito especiais porque eles atacam o sistema respiratório. Se tu pensar na AIDS, o vírus ataca um outro tipo de célula que é uma célula de defesa. Se tu pensares em outras doenças, por exemplo, tu vais ver que cada uma delas, né, tem um lugar específico para atacar. Por exemplo, eu posso ter uma pneumonia viral, aí vai ser pulmão. A meningite pode ser viral, vai ser sistema nervoso, né? Então depende muito da doença, mas todos os vírus, eles precisam da célula para sobreviver. Sozinho, eles não conseguem se reproduzir, eles não conseguem fazer nada, tá? Então eles são todos parasitas obrigatórios, isso é muito importante. Bom, quando a gente fala então de célula, a gente tem que lembrar que existem dois grandes grupos de células. Um grupo é chamado de procarionte. Neste tipo de célula, ela tem já estruturas muito mais complexas que um vírus, mas o material genético ele está espalhado no interior desta célula. Né? Não está organizado, não está bonitinho. Então, dependendo de como é essa estrutura, essa bactéria, esse organismo, ele pode ser mais ou menos perigoso. Para nós que lidamos com a questão da gestão ambiental, existem vários organismos dentro deste grupo, do grupo dos procariontes, que nos interessam. Um deles que nos interessa são os cloriformes fecais, né, que são tipos de bactérias que a gente encontra muito em esgotos e são responsáveis, então, por uma poluição ambiental muito significativa. Então, por exemplo, se a gente tiver aí ao longo de um curso de água e eu desmatar a floresta e começar a ter mais gado, porco ou algum outro animal ali, que vai fazer as suas necessidades, vai colocar as fezes ali, a água vai jogar essa, né, a chuva vai jogar essas fezes para dentro dessa sanga, desse laguinho, do córrego, do riacho ou do rio, dependendo de onde eu estou. E nas fezes nós vamos encontrar os cloriformes fecais. E esses cloriformes fecais eles vão se reproduzir nessa sanga, nesse riozinho, nesse córrego, nesse rio, e vão causar então grandes problemas ambientais de contaminação e de proliferação de uma série de doenças. Já um outro grupo de bactérias, também chamadas de bacilos thuringiensis, então são organismos que aqui numa das regiões elas formam uma espécie de bolsa na qual eles produzem uma proteína e essa proteína ela é
tóxica para insetos. Então, a gente utiliza essas bactérias no controle biológico de algumas pragas. Ao invés de você usar um agrotóxico, um químico, a gente utiliza essas bactérias. Então, elas são extremamente importantes para o manejo biológico de alguns organismos, né, que podem trazer prejuízos, tanto para a alimentação humana como para o próprio ambiente. Tá? Então, aqui nós temos vários grupos que nos interessam. E aí a importância do uso do microscópio para poder a gente identificar esses organismos. Alguns deles servem como indicadores ambientais, né? Então, quando você enxerga esse organismo, você sabe que essa água é de boa qualidade. Ou quando você enxerga esse organismo, você vai dizer: ó, essa água está contaminada, portanto é de baixa qualidade. Né? E aí a gente vai usar então os mecanismos para fazer uma revitalização desse ambiente. Do lado aqui, então, a gente tem as chamadas células eucariontes. Eu, né, com cários caroço, com núcleo, que é essa estrutura aqui. Então, são células mais complexas, onde esse material genético aqui agora não está espalhado, mas encontra-se organizado. Então, nós temos uma mudança de organização e de estruturas muito mais complexas. Outra coisa que surge nas células eucarionte são as mitocôndrias, né? Que parece esse chinelinho aqui, que é onde você acaba produzindo muito mais energia. E essa energia faz com que essas células então possam, digamos assim, executar novas funções, né? Porque eles são mais complexas. Então são estruturas que mudaram bastante e que permitiram então que surgissem aí todos os grupos de organismos que você pode imaginar. As plantas, os cogumelos, né, os animais, enfim, todos aqueles grupos mais evoluídos de seres. Tá? Então aqui mostrando mais uma vez, né, como é que é esse interior dessa célula bacteriana. Ela vai ter o material genético então espalhado. Ela tem a membrana plasmática, que é o que vai dar a forma para essa estrutura. Ela vai ter uma parede celular. Essa parede celular que está em vermelhinho aqui, geralmente é feita de celulose. Isso é muito importante, porque provavelmente a partir deste grupo, então, surgem as plantas. E ela pode apresentar uma cápsula. Essa cápsula dá uma alta resistência de sobrevida para essas bactérias. Por isso que às vezes a gente não gosta de ir para o hospital ou para uma unidade de emergência, porque às vezes ali se criam superbactérias que criam essas cápsulas e se tornam muito resistentes a antibióticos, e aí a gente acaba pegando doenças muito mais graves, tá? Esses rabinhos que aparecem aqui são estruturas que podem ou não estar presentes nas bactérias e permitem ela se ligar a outras células, e aí dependendo de como é essa estrutura, o estrago que elas causam é maior. Tá? Tudo bem? Tá conseguindo ver, visualizar? Aqui nós temos uma célula eucarionte animal. Tá? Então ela é mais complexa. Ó, a gente consegue ver a estrutura do núcleo, consegue ver as mitocôndrias, consegue ver uma série de estruturas que fazem várias funções. Produzir proteínas, produzir gorduras, produzir açúcares, servir de reserva, uma espécie de supermercado, controlar a entrada e saída de coisas para dentro da célula. Né? Daí eles já
tem material genético organizado. Aí quando o núcleo precisa de alguma coisa, ele manda comandos para isso. Então aqui a gente já começa a ter uma estrutura muito, muito mais complexa, né? Cheia de outras estruturas menores, que a gente chama de organelas citoplasmáticas, porque elas estão mergulhadas dentro de uma substância chamada citoplasma, que é uma espécie de gelatina. E a célula eucarionte vegetal, ela tem mais ou menos a mesma estrutura da animal, com algumas diferenças, tá? Então aqui nós vamos ter de novo a parede celular, que os animais não têm. Isso é muito importante, tá? Essa parede celular de celulose é uma das primeiras barreiras, né, de defesa dessas células, né? A gente vai ter os cloroplastos, que os animais não têm, que fazem a fotossíntese. E os vacúolos nas células vegetais, elas são extremamente grandes. Vacúolo, né? Lembra vácuo, lembra um espaço vazio, dentro do qual a célula pode guardar muitas coisas. Água, ela pode guardar ar, ela pode guardar outras substâncias químicas e assim por diante. E a célula vegetal não tem os centríolos, que aparecem aqui na célula animal e que estão ligados à questão da reprodução, da divisão celular. A vegetal não tem essa estrutura. Tá? Bom, aqui um outro exemplo, né? Dá para ver olha, como o vacúolo é grande, né? Como esse espaço é grande comparado às outras estruturas, tá? E aí os cloroplastos para fotossíntese, né? Ou seja, elas são autossuficientes na geração de energia. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um ambiente que tem plantas, quanto mais diverso forem essas plantas, mais diversidade na organização das células vegetais eu vou ter. Mais saudável vai ser esse ambiente. Se eu tiver só um tipo de vegetal, significa que eu tenho problemas naquele ambiente, né? Porque eu estou fazendo ali uma monocultura de alguma coisa. Então eu posso ter um grande número de um tipo de vegetal, mas eu tenho uma diversidade nula. Isso não é saudável para o ambiente, que a gente vai falar de ecossistema, né? Então eles são extremamente importantes nessa questão de energia, de equilíbrio, de diversidade. Então, quanto maior for a diferença, a variedade de células vegetais que você tiver, mais saudável é esse teu ambiente. Então, aqui sempre imagens comparativas, tá? Bom, agora para falar de algumas dessas estruturas que são importantes, tá? E aí, daqui a 2 semanas, como eu falei, então nós vamos usar o laboratório de microscopia e de lupas para você poder observar algumas coisinhas em termos, né? Porque daí vendo, de repente você vai conseguir fixar melhor também esse assunto. Então, uma das primeiras estruturas que são super importantes é a membrana plasmática. Aqui, obviamente, uma representação. A gente não vai ver isso aqui assim como está nesse desenho. A gente vai ver uma coisa parecida como essa aqui em cima, nesse círculozinho redondo. Tá? Mas o que é importante? O importante é tu me imaginares que a membrana plasmática é como se fosse um sanduíche, tá? Onde as fatias de pão representam camadas de gordura. Tá? Sendo que a gordura está voltada para cima, né? Essas bolinhas aqui seria a fatia de cima, e a fatia de cima do teu sanduíche está em contato com o ambiente. A fatia de baixo
estaria em contato com a parte interna da célula. O recheio do teu sanduíche vão ser proteínas. Como gordura não tem afinidade com a água, o fato dessas fatias serem de gordura é justamente para evitar que a água de fora entre na célula e essa poderia inchar, como um balão que você está enchendo de água até que ele estoura, ou fazer com que a água de dentro do balão, da célula, saia para o ambiente de fora, daí ele vai murchar. As duas coisas são ruins para as células. Então, para evitar que a água em excesso entre ou que a água de dentro da célula saia, essas fatias são de gordura. Agora, tem que entrar e tem que sair alguma coisa da célula. Então, por isso existem essas proteínas, que são em forma de bastões. Eles podem passar totalmente, como tu observa aqui, ou podem passar só parcialmente, né? Não totalmente. Por quê? Porque a própria membrana também precisa se alimentar e precisa se regenerar, se recuperar e tudo mais. Então, por isso que a gente diz que ela tem essa permeabilidade seletiva. Te imagina a parede do teu quarto, digamos assim. Então, tu tens a parede de fora, que seria de gordura, que está em contato com o ambiente de fora, e a parede de dentro, que é de gordura também, com o contato interno onde tu está sentado ali dentro do teu quarto. As janelas e a porta seriam equivalentes à proteína. É por ali, se tu abrir ou fechar, que coisas podem entrar e sair. E tu estarias ali como um núcleo da célula comandando. Agora eu preciso abrir a janela. Não, agora eu vou fechar a janela. Agora eu vou abrir a porta. Não, agora eu vou fechar a porta. O núcleo é o centro de comando. Tá? Acho que assim fica uma associação bem simples da gente entender. Então aqui ele vai falar isso, né? Então essa constituição é lipoproteica, porque tem mais gordura do que proteína, tá? Por isso que a gente diz lipoproteica, lipo de lipídio, né? Quando a gente tem umas gordurinhas a mais, né? A gente poderia de repente pensar em fazer uma lipoaspiração, né? Já deve ter ouvido falar. Então lipo tem a ver com gordura, tá? Então lipoproteica porque tem mais gordura do que proteína, ok? E ela tem essa função, né, de servir como uma espécie de barreira e também para dar uma certa mobilidade, uma certa flexibilidade. Bom, então ela tem esses poros, né, que são as proteínas, que fazem com que essas substâncias possam entrar e sair. E também fazem conexões com outras células ou com outros ambientes. Né? Então ele serve como uma espécie de receptor, como uma espécie de estrutura que pode identificar, por exemplo, se está muito úmido, se está muito seco, se tem alguma coisa que está encostando em mim, se tem luz demais, se está escuro. Né? Então ela consegue ter algumas respostas ambientais através desses estímulos, né? Através desse reconhecimento de algumas coisas, de algumas propriedades. E isso vai fazer com que essa célula responda de acordo. Já deve ter acontecido contigo, por exemplo, tá dormindo, daqui a pouco tu acorda com sede. É porque está faltando água, então é bom levantar e tomar água. O corpo manda mensagens para a gente. Ou daqui a pouco a gente sente uma onda de frio assim, nossa, então eu preciso me aquecer, né? Ou daqui a pouco eu tô com uma febre muito alta, opa, alguma coisa, né, tá me causando uma doença. Então eu preciso me tratar. Então essas respostas, né, eles se dão frente a esses estímulos, doença, frio, calor,
falta de água, fome, né? E isso a gente sente através desses receptores de proteína, principalmente, que funcionam então como mecanismos, né, de comunicação da célula com o ambiente no qual ela está inserida. Nós temos, obviamente, então, nas bactérias, nos fungos, em alguns protozoários, que são organismos unicelulares nas algas e nas plantas, a formação de uma estrutura chamada parede celular. Então, essa parede celular ela é formada geralmente por celulose, tá? Mesmo que a gente utiliza para fazer papel. Né? Então, eu não consigo comer papel e aproveitar o açúcar do papel, porque a gente não tem mecanismo de digestão para isso. Então, como nós não temos, muitos outros organismos também não têm. Então, o fato de ter uma barreira de celulose já é uma forma de me proteger contra alguma coisa. Tá? Então, o glicocálix, né? Glico de agora de açúcar, cálix de cálice de estrutura, serve para construir essa parede celular que é uma proteção, tá? Principalmente para organismos que não têm uma movimentação muito significativa, como por exemplo plantas, algas, os próprios cogumelos, né? Se for ver lá um cogumelo no chão, do pátio, no campo, no mato, sei lá, e tu for chegar perto, ele vai fazer o quê? Ele não consegue correr, sair correndo. Então ele tem que se armar. Por isso que muitos fungos são venenosos, por isso que muitas plantas também são venenosas, ou têm espinhos, ou têm outras estruturas, porque elas têm que se defender. Né? E aí uma das primeiras defesas a nível de célula é a parede celular de celulose. Bom, outra coisa que é interessante a gente lembrar, e é importante a gente ver, e a gente vai fazer um pequeno experimento nesse sentido, daqui a 2 semanas, é a questão de saber que pela membrana, por essa estrutura, então, coisas têm que entrar e coisas têm que sair. E às vezes eu preciso buscar algo ou jogar algo para fora. Então vamos voltar ao exemplo da janela e da porta. Pode ser que um vento pode abrir a janela ou a porta do teu quarto. Aí seria um transporte sem uma abertura, sem que tu tivesse te movimentado. Então tu não tem gasto de energia. Mas muitas vezes essas portas e janelas não se abrem sozinhas. Então tu tem que ir lá e abrir. No momento que tu está te movimentando para abrir a janela ou abrir a porta, tu estás gastando energia. Então, quando a gente gasta energia, a gente chama esse transporte de transporte ativo. Então, coisas pequenininhas podem passar por essa membrana sem a necessidade de se gastar energia. Mas coisas maiores, bolinhas maiores aqui, precisa de energia para passar de um lugar para o outro. Tá? Então, a difusão e a osmose são esses processos, né? Que podem ter gastos ou não de energia, e aí a gente vai ter algumas estruturas que vão ajudar nesse transporte ativo de substâncias grandes que podem ser sólidas ou líquidas. Né? Então, para o processo passivo, né, de fusão, osmose, então esses não gastam energia. Nós vamos fazer um experimento envolvendo a osmose e processos ativos, tá? Que daí já é aquele, é como se tu fosse abrir a janela ou fechar a janela, ou abrir a porta ou fechar a porta. Então tem gasto de energia. E para isso a gente utiliza então sódio e potássio, né, que a gente vai ter através da nossa
alimentação. Né? E esses transportes com gasto de energia, né, vão fazer com que então a gente possa ter ações para colocar alguma coisa para dentro, endocitoses, para dentro, ou exo, para fora. A célula está jogando algo para fora. Né? Tu está varrendo o teu quarto, vai abrir a porta para tirar, né, a sujeira para fora do teu quarto. Exo. Ou daqui a pouco tu tá com fome, foi lá na cozinha, fez um sanduíche e agora tu tá voltando para dentro do teu quarto com o sanduíche. Endocitose, porque tu vai comer ele dentro do teu quarto. Tá? Então, os processos passivos, a difusão simples, né, em relação ao soluto, né, sempre do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado. Né? A difusão facilitada, então ali eu posso ter através dessas proteínas, né? Então elas facilitam a entrada e saída dessas substâncias. A osmose sempre em relação ao solvente, então a parte líquida e não a parte sólida, né? De menor para maior concentração. Então por isso que eu digo aqui, por exemplo, você pode fazer com que uma célula inche ou você pode fazer com que uma célula murche. As duas coisas são diferentes de uma célula normal. Aqui eles estão fazendo uma comparação de uma célula sanguínea. Ó, essa aqui é uma célula sanguínea normal, ela parece essa rosquinha. Isso aqui já não parece com uma rosquinha. Alguma coisa aconteceu aqui. Ela murchou, perdeu água. E essa aqui está redondinha demais. Também não parece com uma rosquinha. Então, nas duas condições aqui, tu tens problemas. Isso pode criar anemia, por exemplo. Né? A gente tem que ver o que está acontecendo lá no sangue, nas hemácias, para a gente não ficar anêmico. Então, a gente precisa de alimentação para que a gente possa ter principalmente essas substâncias como sódio, como potássio, né? Como vitaminas e outros sais, mas a gente também tem que se lembrar que não devem ser muito temperadas, porque se você temperar muito, o vinagre e o sal em excesso vão fazer com que as células desses alimentos percam propriedades químicas, porque elas vão ou inchar ou vão murchar. E com isso você vai ter perda de alimentos. Né? Então a gente tem que temperar de leve, não exageradamente o nosso alimento, porque senão a gente vai ter perda desses nutrientes, tá bom? Bom, de qualquer maneira, quando a gente tem a ativação, quando a gente ativa esses transportes ativos, que são as bombas de sódio e potássio, que seria quando tu abre lá a janela ou a porta, você tem gasto de energia. A energia celular a gente chama de ATP. É uma substância. Essas letras significam adenosina trifosfato, porque é uma molécula que tem 3 estruturas de fósforo ligadas a ela. É a energia biológica. Tá? Então, por isso que a gente precisa se alimentar bem, porque o nosso organismo está gastando energia para realizar uma série de funções a nível de célula. Tá? Quando essa energia fica muito baixa, a gente fica ou com muito sono, fica muito fraco, algumas coisas a gente não consegue mais fazer. Se eu sou uma estrutura com uma única célula e essa célula não consegue mais fazer as coisas, bom, então eu corro muito risco de morrer. Né?
Se eu sou um corpo que nem a gente, formado por milhões de células, se uma célulazinha não conseguir fazer bem seu trabalho e morrer, eu tenho milhões de outras para suprir a falta dessa uma. Agora, quando começa a ter o morte de um monte de células, porque eu não estou me alimentando direito, ou porque eu tenho algum problema, alguma doença, bom, então a gente começa a parar nossas atividades. E a gente fica mal. Então tem que recuperar a energia, recuperar as forças, né? E a gente recupera as forças através de uma alimentação mais equilibrada. Bom, se isso vale para a gente, isso também vale para o ambiente, né? Sempre tentando fazer aí uma associação com a gestão ambiental, né? Porque tu podia estar me perguntando, mas Marcos, por que eu tenho que estudar ou rever todas essas partes da biologia da célula? Porque entendendo como que a célula sobrevive com esses transportes de energia, eu consigo entender essa relação, essa troca de informações e de energia de um sistema para o outro, de um lago para um pântano, de um lago para uma floresta, de uma floresta para uma montanha, de uma montanha para o vale e assim por diante. Não é muito diferente. Eu tenho processos ali que vão ocorrer naturalmente, eu tenho processos que são com gasto de energia, que é muito mais dramático, uma tempestade, um terremoto, um vento forte, né? São fenômenos dramáticos. Né? Outros ocorrem de forma muito natural. Então, o ambiente ele se comporta de forma muito semelhante àquilo que acontece no interior das células. E se eu modificar e mexer muito com esse ambiente da célula, a célula pode vir a morrer. Se eu mexer muito com o equilíbrio desse ambiente, o ambiente pode vir a morrer. Existem alguns processos que a membrana plasmática faz para devorar, então, ou para adquirir alimentos, nutrientes, ou então para se eliminar alguma doença. Né? Então, esse fenômeno de endocitose, de endo para dentro, né, que eu falei, tu saiu do quarto, foi pegar um sanduíche e de repente um chá e está voltando para dentro do teu quarto, seria um exemplo dessa endocitose. No momento que tu está comendo o teu sanduíche dentro do quarto, tu está fazendo uma fagocitose, porque é uma substância sólida. Fagos, comer, citocélula. A célula está comendo. Então a ideia de comer é estar ingerindo coisas sólidas, partículas sólidas. Pinos significa beber. Pinocitose, a célula está bebendo. Então ela está ingerindo líquidos. Seria você estar tomando lá teu chazinho. E a exocitose seria agora, bom, tu comeu o sanduíche, ele estava num prato e agora tu vai jogar esse prato para fora do teu quarto. Né? Tu vai abrir a porta, vai levar de volta lá para a cozinha. Ou estava com a xícara, né, do teu chá e vai devolver a xícara lá para a cozinha. Então, tu está fazendo uma exocitose. Tá? Então, de acordo com aquilo que a gente viu, né, então podem ter aí transportes ativos, transportes passivos, né, sempre lembrando que quando eu tenho o transporte ativo, eu tenho gasto de energia, o transporte passivo não tem gasto de energia, entrada aqui, né, concentração, ó, maior concentração, menor concentração. Tá? Então, sempre lembrar desses detalhes. Quando eu tenho gasto de energia, tem que ser transporte ativo. Se eu entra ou sai coisas sem gasto de energia, eu tenho que levar em consideração a concentração.
né? Então, com a concentração, isso vai entrar ou sair de forma simples. Então, o que, que essas letras estão representando? Bom, A, B e C. Então, se tu olhares aqui para esse esquema, ó, C tem energia. Então, eu sei que a energia é transporte ativo. Não tem como ser outra coisa. Tá? Muito bem. Então, onde é que eu tenho o transporte ativo? Como último, né? Porque ele diz aqui, ó, os transportes A, B e C podem representar respectivamente. Então, o C, como tem energia, é transporte ativo. Se o C é transporte ativo, o transporte ativo tem que ser o último que tem que estar em alguma das alternativas. Eu tenho na B e na C o transporte ativo, né, representado aqui por último, que é a letrinha C. Então tem que ser uma dessas duas. Porque na A não é, difusão simples não é, pidocitose não é, então só pode ser aqui. Muito bem. Agora eu tenho que tentar entender se essa setinha representa uma difusão simples ou uma difusão facilitada. Bom, qual é a diferença? Na difusão simples, né, as substâncias vão do meio de maior concentração para o meio de menor concentração sem ajuda de ninguém. Na difusão facilitada, essas substâncias entram da maior concentração para a menor concentração com a ajuda das proteínas. O que, que são as proteínas? São esses grãozinhos aqui que estão representados. Então vê que esse grãozinho está fechado, então ele não está ajudando no A. Agora no B ele está aberto aqui, fazendo um canal. Ó, pode passar. Está aberto aqui, vem por aqui. Então facilita, né? Então, por essa representação, eu diria então que a alternativa correta tem que ser a C, porque o A está representando a difusão simples, o B a difusão facilitada e o C o transporte ativo, porque o que eu tenho um gasto de energia. Ok? O citoplasma, como eu havia falado, é uma substância meio gelatinosa, ela não é nem líquida nem sólida, e que permite então que essas coisas estejam mergulhadas e elas se movimentam aqui dentro, não é que é fixo, tá? Essas coisinhas elas viajam, então as mitocôndrias uma hora estão aqui, estão lá no fundo, estão desse ladinho, estão aqui em cima, estão lá embaixo, tá? Elas se mexem, né? Tem um movimento aqui para que, né, a célula possa se alimentar e possa realizar todas as funções que ela precisa. Então aqui tem todas as estruturas que eu posso encontrar no citoplasma e a função que elas realizam. Então a membrana faz essa entrada e saída de acordo com a necessidade. Ó, a parede celular é celulose, é açúcar de difícil digestão, então ela tem a função de proteção. O nucleolo forma ribossomos. Os ribossomos são as fábricas de proteína. É o principal componente que a gente tem. Então, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, né, tá? Porque ele tem ribossomos, faz a síntese de proteínas e transporta substâncias. O não granuloso faz síntese de gordura. Complexo de Golgi, secreção é liberação de coisa. Mitocôndria, respiração. Lisossomo, digestão. Peroxissomo, detoxicação, ou seja, quando uma coisa tóxica entra na célula, é esse camarada aqui que tem que livrar a célula disso. Centríolo, tá? Ele tem a função de cílios e flagelos, não existe na célula vegetal, tá?
cloroplasto, fotossíntese, não existe na célula animal. E vacúolos, armazenamento e controle. Muito mais nos vegetais do que nos animais. Tá? Então nós temos algumas diferenças. Parede celular, cloroplasto, vacúolo, só nas células vegetais. Tá? Os vacúolos nas células animais são muito pequenininhos. Centríolo, só nas células animais. Não existe nas células vegetais. E aqui então o núcleo, né, que é o centro de comando de todas as estruturas da célula. Então ele tem o código, a informação genética da forma, do tamanho, da cor, de onde vai estar essa célula, né? Se vai ser célula de neurônio, se vai ser uma célula de músculo, se vai ser uma bactéria, se vai ser uma alga, se vai ser um pinheiro, se vai ser um cogumelo, se vai ser um gambá, se vai ser um cachorro, enfim. Ele tem todas as informações sobre a estrutura e a forma. E esse material genético, né, esses cromossomos, que são essas informações, então elas mudam, né, de uma estrutura para outra, e por isso mesmo ele tem uma dupla membrana de proteção, porque ele carrega uma coisa muito especial, muito preciosa, e é o centro de comando de todas as funções que essa célula precisa realizar. Então, se o músculo tem que se mexer, ele tem essa função de dizer agora vai esticar, agora vai contrair e assim por diante. Tá? Por exemplo, né, a nível celular, se a célula tivesse que se mexer. Tá? Então, a ideia é que na semana que vem a gente possa, na semana que vem não, na outra, observar no laboratório de microscopia e de lupas algumas das estruturas. Então tu vais observar células que eu vou trazer para ti, lâminas prontas, vais fazer ali alguns esquemas, alguns desenhos e depois nós vamos observar algumas amostras de água para a gente também criar aí algum padrão de identificação de contaminação ou não. Tá? Eu gravei essa aula, tá? Num outro software, porque o Meet não me permite mais gravar. E aí, assim que eu chegar o link, né, do canal do YouTube, daí eu te mando o link dessa aula e daí tu pode escutar ela tantas vezes quanto tu quiseres, tá bom? Acho que te ajuda como tu havias me comentado numa das aulas. Então eu vou preparar um material com algumas perguntas sobre as aulas que nós já tivemos. Vou te enviar esse material, aí tu vai ler, vai responder e vai me trazer daqui a 2 semanas. Se tudo der certo, daí a gente se encontra lá no IFE para a nossa atividade prática. Certo, Ruth? Sim, pode ser. Ficou alguma dúvida? Não, não ficou. Tá, tu conseguiu ver todos os slides? Sim, consegui sim. Tá. Então eu vou fazer assim agora, tá? Eu vou te mandar essa apresentação pelo Whats em PDF. Vou gerar esse link da gravação da aula, né? Porque eu acho que daí fica melhor para tu veres sempre que tu quiseres. E estou preparando esse material e assim que ele estiver pronto eu te mando também, tá? Tá bom. Nada mais? Tudo certinho? Tudo certinho. Então tá, querida. Então eu vou encerrar essa nossa aula agora, porque daí eu fico trabalhando nessas outras coisas para poder te mandar. E te desejo então uma boa semana aí, na semana que vem, um bom feriado. E a gente se encontra então
na aula do dia, deixa eu olhar aqui, do dia 24, tá? Tá bom, obrigado. Se tu tiveres de novo alguma dificuldade, alguma coisa que tu não possa vir, me avisa, tá? Que nem tu fez hoje. Porque a princípio eu vou estar planejando essa atividade prática no laboratório, né? Então eu preciso de me organizar. Então, caso tu não venhas, tu tem que me avisar, tá? Para eu não usar toda uma infraestrutura, deixar toda uma infraestrutura, porque a água vai estragar, essas coisas assim, tá? Aí tu me avisa. Tá bom. De preferência um dia antes, assim, se tu conseguires. Caso tu não venha, Sim, eu tá? aviso sim. Tá? Daí tu já me avisa na quinta, daí eu já consigo organizar outras coisas. E aí a gente vai deixando essa atividade no momento que tu puderes vir e estiveres tudo bem, tá bom? Tá bom. Então tá. Então te desejo um bom fim de semana, uma boa noite e aguarda, daqui a pouco tu vai estar recebendo mais alguns materiais, algumas informações sobre a aula de hoje e provavelmente aí no fim de semana aquele texto equivalente à aula da semana que vem, tá bom? Tá bom, boa noite. Obrigado, querida. Fica bem, tá? Um grande abraço.